Boa tarde, prezados alunos e prezadas alunas. Bem-vindo ao curso que tem como temática equilíbrio químico, do professor Otoniel Fernandes Vidal. Já nós tínhamos analisado anteriormente as competências número 1, número 2, número 3, as habilidades 1 e 2. Começaremos o dia de hoje com equilíbrio químico nas transformações químicas, com uma duração de 7 aulas, cada uma com 50 minutos. A aula número 1 é baseada na introdução ao estudo do equilíbrio químico. Os objetivos são apresentar as atividades que acontecerão ao longo da sequência didática, introduzir os conceitos de equilíbrio químico. Também como compreender o conceito de equilíbrio químico em termos de rapidez das reações direta e inversa. Identificar, assim, uma situação de equilíbrio químico por meio de gráficos. Numa reação química, em equilíbrio químico, as concentrações de todas as espécies envolvidas são constantes. Todavia, deve-se lembrar que o equilíbrio é dinâmico, isto é, as reações direta e inversa acontecem com a mesma velocidade. Muitas reações acontecem completamente, até pelo menos um dos reagentes seja totalmente consumido. Um exemplo de não equilíbrio químico, por exemplo, é a transformação de um palito de fósforo em pentóxido de difósforo, ou seja, o tetrafósforo, trifosfeto de tetrafósforo se converte em pentaóxido de difósforo. Essa é uma reação de combustão exotérmica. Existem sistemas, porém, em que as reações diretas e inversas acontecem simultaneamente. Esses são sistemas que são reversíveis e representados por uma setinha para a direita e outra para a esquerda. Um exemplo de processo reversível é o que acontece com água líquida contida num frasco fechado. Então, essa situação acontece tanto em processos químicos como em físicos. E nesse sistema temos moléculas de água que passam continuamente de um estado líquido para outro estado de vapor e vice-versa. Aqui podemos ver em detalhes o estado sólido, como as moléculas estão muito juntas, em líquido, como estão um pouquinho mais separadas, e em gasoso, como estão extremamente separadas. Em geral, o estudo químico, do equilíbrio químico, é uma função da temperatura, já que a maioria das reações químicas acontece liberando calor, exotérmicas, ou absorvendo calor, endotérmicas. Para algumas reações, o equilíbrio também depende da pressão. Um exemplo de situações do cotidiano em que é usado o equilíbrio químico são lentes fotocromáticas. As lentes escurecem sob a luz do sol e clareiam. Assim como vocês veem nesse gráfico, quando é muito sol, escurecem, e quando é menos luz, elas clareiam. E esse é outro exemplo também, a mesma explicação. Os óculos fotocromáticos correspondem a um exemplo do princípio de Le Chatelier em ação. As lentes fotocromáticas possuem cristais de cloreto de prata, HCl, incorporados diretamente ao vidro. Quando a radiação ultravioleta
atinge os cristais de cloreto de prata, eles se escurecem. Acontece quando os íons de prata mais são reduzidos a prata metálica, ganhando elétrons pelos íons de cloreto, que se transformam em átomos de cloro elementar, Cl, perdendo assim elétrons, se oxidando. Aqui, a fórmula genérica representativa dessa é Ag, Cl sólido, mais a energia luminosa, setinha para a direita e para a esquerda, Ag sólido mais Cl gasoso. Observem que na direita está a prata sólida, que é escura. Os milhões de átomos de prata resultantes dão uma cor escura à lente. Na reação inversa, átomos de prata se recombinam com átomos de cloro para formar cloreto de prata e liberar energia. A reação inversa acontece porque os átomos de prata e de cloro estão presos no vidro e não escapam. Quanto maior seja a incidência de luz, maior é o número de átomos de prata formados. A fonte disso é Bloomfield, Stephen, Chemistry and the Living Organisms, sexta edição, New York, Wiley, 1996, page 202. As reações químicas são o resultado da transformação que acontece nas substâncias, onde os átomos rearranjam-se, reordenam-se, modificando seu estado inicial. Um reagente é uma substância ou elemento composto, que é consumida no decorrer de uma reação química. Um produto de reação é uma substância formada no decurso de uma reação química, obtida a partir de uma combinação de reagentes. Um exemplo disso é quando uma vela que está composta de parafina reage com oxigênio gasoso, dando dióxido de carbono, CO2, mais H2O, água gasosa. É uma combustão, que é uma transformação química da parafina em dióxido de carbono e água. Vejam que reagente é parafina e oxigênio. E vejam que produto é CO2 e H2O. Existem reações reversíveis, porém, cujos reagentes começam a ser regenerados pelos produtos quando determinada quantidade de produtos é formada. Nelas, há um momento em que a reação parece parar. As evidências mais facilmente perceptíveis de sua ocorrência param de acontecer, como a mudança de cor ou desprendimento de gases de um meio reacional aquoso. Mesmo assim, uma análise mais cuidadosa nos mostra que ainda existem reagentes no sistema, resultando em uma mistura de reagentes e produtos. E nesse instante, a concentração de todos os reagentes, tanto de reagentes como produto, para de variar. Portanto, isso não significa que a reação química deixou de acontecer, mas sim que a rapidez de formação de produtos, que a reação direta, é a mesma que a de regeneração dos reagentes, que é inversa. Um sistema fechado tem uma quantidade fixa de matéria, mas poderia trocar energia com as vizinhanças. Exemplo de sistema fechado são bolsas de gelo usadas em ferimentos de atletas como futebolistas. Aí temos uma situação em que tem uma menina com uma bolsa de gelo. São bolsas de gelo usadas em ferimentos de atletas.
Em um sistema fechado, nessas condições, diz que o sistema está em equilíbrio químico. Porém, considera uma substância A que se transforma em B. Quando ela é colocada em um recipiente fechado, à medida que reage, sua concentração, que representa a letra A, diminui, enquanto a concentração de B, que representa a letra B, aumenta. Conforme A diminui, a rapidez da reação direta também diminui. De forma similar, à medida que B aumenta, a rapidez da reação inversa também aumenta. Em algum momento, a reação atinge um ponto no qual a reação direta e a inversa acontecem com a mesma rapidez, e o sistema atinge o equilíbrio. Em uma reação química reversível, a reação inversa é a mineralização, e quando o processo está em equilíbrio, a rapidez da reação direta e da inversa são iguais. A probabilidade de formação de cáries se reduz. Então, o equilíbrio químico da reação se atinge quando as reações direta e inversa acontecem com igual rapidez e se representa com uma setinha para a direita e outra para a esquerda. Aqui está uma representação genérica do que nós estávamos explicando anteriormente, em que ao lado esquerdo está o reagente e do lado direito o produto. Sempre vai ser assim, ok? As letras minúsculas, elas representam A e B, os coeficientes estequiométricos de uma reação química balanceada. As maiúsculas representam as fórmulas químicas das substâncias envolvidas na reação. As meias setas inseridas paralelamente indicam que a equação química descrita representa uma reação em equilíbrio químico. Bem, assim, as meias setas se inserem paralelamente, indicando equilíbrio químico. A seta para a direita representa a reação que vai para o sentido para a direita, para a formação de produto. E a esquerda é para a formação de reagentes. Um exemplo claro, muito comum, é a água líquida converter-se em água de vapor ou gás. Outro exemplo também muito difundido é a desmineralização de hidroxiapatita, que está no esmalte dos dentes e é responsável por proteger as camadas internas do dente. Também é uma reação química reversível. Essa reação inversa é a mineralização, e quando o processo está em equilíbrio, a rapidez da reação direta e da inversa são iguais, e a probabilidade de formação, então, ela é diminuída. Aqui está uma fórmula, o cálcio, fósforo, oxigênio, hidrogênio, né? Mais H2O, se desmineraliza essa hidroxiapatita e então ela se converte em cátions, cátion Ca2+, ânions, fósforo O4 3-, o H-, aquoso. Tudo é aquoso. A reação direta é desmineralização e a inversa é mineralização, reação inversa. Então aqui tem diferentes tipos de representações gráficas dos equilíbrios. A mais comum é essa, uma linha para baixo e outra para cima. Para baixo é a direta, é a reação direta, e para cima é a inversa. E quando atinge um ponto determinado, é que está o equilíbrio, que é representado por uma só linha. Por uma só linha, tá vendo? Então, a outra é
uma representação gráfica em que as ordenadas são concentração e as abscissas é o tempo. Ao longo do tempo, se vê como o vermelho, que é o reagente, chega a um ponto que é constante, igual que o produto que se vai formando. Mas eles não se atingem, eles não são iguais, tá? A quantidade de reagente que nós vemos aí é maior que a do produto quando atinge o equilíbrio. Ou seja, o reagente está em maior quantidade que o produto no equilíbrio químico. Só que as velocidades que são constantes. E a concentração aqui vemos também muito parecido, né? De equilíbrio químico, só que aqui é oxigênio gasoso e oxigênio aquoso. Oxigênio gasoso vai descendo e oxigênio aquoso vai subindo. Isso aí vemos isso nas fontes de água, nos parques municipais, entendido? Acho que se vê esse tipo de sistema nas lagoas, mas tem que ser água limpa, viu? Senão não adianta. Tem que ser uma água limpa, tem que ser um sistema bastante isolado para que aconteça esse tipo de gráfico. Tem outro gráfico aqui, é outro exemplo, né? Em que reage hidrogênio e iodo convertendo-se em iodeto de hidrogênio. A constante de equilíbrio é muito característico, não? Você vê como HI vai se formando, e hidreto de hidrogênio vai se formando e vai sendo superior ao H2 mais I2. Os reagentes CH2, hidrogênio, mais I2, iodo. E o produto é HI, hidreto de hidrogênio, que vai se formando até formar uma constante. O mesmo exemplo, exatamente o mesmo exemplo, mas quando se vê de outra forma, vê? É quase a mesma coisa, só que em outra representação, em que não se cruzam as linhas. Aqui já tínhamos falado disso, mas é um gráfico mais bonito, mais bem desenhado, né? Em que se vê a quantidade V é mol por litro, V. E tempo é em segundo, em minutos, em dias, etc. V1 e V2 são as velocidades, entendido? V1 é a velocidade dos reagentes e V2 é a velocidade de formação dos produtos. E o equilíbrio químico se atinge nessa linha que está representada, o gráfico. Esse é outro exemplo, também, muito claro, mas de outra forma, mostrado em recipientes fechados, né, sistema fechado de tetraóxido de nitrogênio, dando dióxido de nitrogênio. No final, são 2 mol por litro. Entendido? É quando se atinge o equilíbrio, nesse instante. Observem como a quantidade de N2 ou 4 é diferente da quantidade de NO2. O que é igual são as velocidades de formação. Bom, com isto já nós vamos finalizando a aula número 2. Eu agradeceria se entrassem no meu blog cursosbásicodesciências.blogspot.com e dessem uma avaliação para esta aula. Eu agradeço muito, estimados, prezados alunas e prezados alunos. Até a próxima aula número 2.